A cena do rock no mundo na década de 70 foi marcada muito pelo início do movimento hip e também pelo punk rock. E em Piracicaba, tivemos rock nesse período? Essa é a pergunta que não quer calar, não é, Vitor Corte-Real? É isso aí, Rafael Bittencourt. Mais uma edição do programa aqui com os convidados com a gente, Paulinho, Japão e José Armando, que voltam para falar pra gente um pouco dos anos 70 agora, né? Dando sequência. Programa Lugar Onde o Rock Não Para, dá continuidade. Esse projeto que tem como objetivo trazer as memórias do rock piracicabano desde os anos 60 até hoje. E hoje, como o Vitor falou, a gente vai falar especificamente sobre os anos 70. Mais uma vez queria agradecer Armando, Japão, Paulinho pela presença, é um prazer receber vocês aqui. E Paulinho, vamos falar um pouquinho desses anos 70. Foi um período em que você teve que sair, você saiu para São Paulo, é isso? E a partir daí você teve uma trajetória muito legal, é isso mesmo? Eu na verdade, como eu tinha comentado com vocês, em 71 eu saí de Piracicaba. Então, quer dizer, a parte do rock, assim, do que aconteceu aqui fisicamente, regionalmente, eu não acompanhei muito, porque o meu trabalho foi mais voltado para o autoral nacional, que é onde eu gravei com muita gente, tá? E então, quer dizer, dessa época do rock propriamente em Piracicaba, eu acho que, né, de quem tem mais argumentos e mais coisas seriam os dois amigos aqui, nossos queridos amigos velho e o Japão, né? Com certeza, mas você também tem uma vivência muito legal fora. Você fez programas de rádio, inclusive, não é isso, Paulinho? Com grandes nomes, inclusive, da música. A gente estava conversando no backstage aqui. Aí já é a minha parte autoral, né? Que eu gravei com muita gente na época. Gravei com o Jair Rodrigues, né? Gravei com o Wagner de Alencar, que era um disc jockey famosíssimo em São Paulo. Pegava toda a região. Rádio Táxi. Depois, aí no final dos anos 70, já que a gente está em anos 70, né, vamos dar um pulinho aí. São 10 anos, né? Muita coisa acontecendo. Vamos dar um pulinho. Aí eu gravei com um grande sucesso meu, com a Lady Zu. Eu fui contratado também da Philips, fiz 4 compactos lá, a produção do Max Mainardi. E nessa mesma época, né, finalzinho dos anos 70, eu gravei com o Lee Jackson, né? Que era uma banda que lançou uma música chamada Hey Girl, na época. Fez muito sucesso essa música. Gravei e como eu estava dentro depois eu comecei a entrar nos anos 80, com muitas outras coisas também de rock, onde eu gravei com Rádio Táxi, né? Gravei com Dominó, Bombom, que era uma banda do filho do Netinho, né? Gravei com quem mais? Banda Grafite, né? Então muita gente, mas aí já não era Piracicaba, era uma participação nacional mesmo, né? No caso, Armando, a gente está conversando aqui, o Paulinho é um caso de um músico que teve que sair de Piracicaba para dar continuidade à carreira musical. Isso mostra, que é inclusive algo que a gente estava conversando no backstage, que os anos 70 foram complicados em Piracicaba. Como eu disse na abertura, no mundo a gente teve boom, por um lado o movimento hip, do outro punk, mais no final da década, mas em Piracicaba foi mais contido. O que houve exatamente, todos tinham assim uma faixa etária, 18, 19, 20 anos. Então o que acontece? Paulinho, por exemplo, foi buscar o destino dele fora, fazer o que ele queria fazer. Outros foram estudar, outros foram fazer outras coisas. Por exemplo, as duas bandas icônicas, vamos dizer assim, do final da década de 70, de 60, começo de 70, que foi os Cambitos e o Sucata 70, não, o Sucata 70, os Cambitos acabaram, porque o Ábido foi fazer engenharia, o Zé Ribeiro foi embora para São Paulo, enfim. O Sucata também. O Cambitos teve uma fase mais duradoura, o Sucata foi mais estreita, menor. Por quê? Porque o grandão, que era o Ariovaldo Pessini, que era o baterista, foi para o Rio de Janeiro para tocar com Placa Luminosa e com Azimuth. Aí a banda, de certa forma, o Joca, que era o guitarrista, foi guitarrista dos Megasons também, foi embora para Vitória. Espírito Santo. Então, eu, por exemplo, morei 1 ano e meio fora,
Quando voltei, já em 75 me casei, aí já com filho pequeno, já com a obrigação da família, mas então eu fiquei praticamente sem fazer nada na década de 70. A década de 70 uma parte da década de 80. Então aconteceu isso, não foi só comigo, você percebeu que houve uma evasão, as pessoas se pulverizou, foi cada um para um lado e a cidade mesmo ficou com pouca gente que pudesse fazer a parte musical, instrumentistas, bateristas, coisas que hoje, graças a Deus, nós temos as pencas aqui, felizmente. Dentro desse contexto, Japão, como é que fica a história do Megasons? O Megasons terminou a década de 60 num momento legal ali, era uma banda importante, se não a mais importante. E como foi o começo dos anos 70? Os anos 70 foi uma debandada, como o Marmano está falando, de bandas, um foi fazer isso, fazer aquilo. E permaneceram os que eram dedicados mesmo à música e tal. Então, Young Rhythms, que era uma banda meio jovem guarda, passou a ser super sucesso. Os Downtowns agregaram a Regina Perina, que era uma cantora, uma compositora aqui da época dos festivais, e eles tocavam por aí, mas devagarzinho foram se tornando bandas de baile. De baile, baile, formatura, né? E Piracicaba viveu os anos 70, acho que é assim. Eu queria complementar o que o Paulinho estava falando. Lee Jackson, que gravou uma música dele que foi o maior sucesso, era uma banda de rock muito famosa, estourou no Brasil na época em que havia brasileiros fazendo música com nome de estrangeiros, por exemplo, Os Folhas, Light Reflections, e o Lee Jackson era uma contemporâneo desses aí, e a música principal, o sucesso que eles fizeram foi do Paulinho. Quer dizer que o Paulinho estava defendendo o rock de uma certa forma. Representando Piracicaba. Eu também, como compositor, cheguei a gravar com o nome em inglês. O nome em inglês, qual que era o nome? Paul Hoffman. Paul Hoffman. Então a gente pode dar o crédito também para Paul Hoffman, né? Muito bom, Paulinho. Isso era inclusive uma prática muito recorrente nos anos 60, né? Eu gravei com um cara chamado Paul Jones. Paul Jones. Não era o John Paul Jones, baixista do Led Zeppelin, não, né? Eu acho que dentro disso, Rafael, é legal a gente comentar que teve esse cenário, então, houve um esfriamento, né? Mas e as casas? Onde o pessoal ia para ouvir música, rock? O que vocês lembram da época, assim, em termos de banda? Deu essa esvaziada? Mas continuou o cenário, né? Nessa época você tinha poucas opções. Você tinha, por exemplo, o CALC, que era o Centro Acadêmico Luiz de Queiroz, que era música de fita. Os clubes aderiram à música de fita. As casas noturnas aderiram às músicas de fita. Não música ao vivo, não. Música de fita é playback. Playback. Então, por exemplo, no CALC, naquela época, teve uma influência muito grande, na década de 70, de um radialista no Rio de Janeiro, que tinha um programa que a gente ia na parte alta da cidade para tentar pegar a Rádio Mundial no Rio de Janeiro, que era o Big Boy. Então não tinha FM, tinha AM. Então a gente ia lá na saída de Limeira, ficava com o carro andando para achar um lugar para poder ouvir o programa do Big Boy. É a única forma de ouvir uma rádio de rock, um programa de rock na rádio. O programa do Big Boy. Então, todos os lugares usavam-se fita. Então, por exemplo, tinha lugares que chegaram a comprar até a KDS 4000 para usar fita de rolo, para usar para pôr som mesmo com fita. Porque não tinha opção de música ao vivo, não tinha costume, não tinha cultura naquele momento para música ao vivo. Pelo menos foi o que eu vivenciei. O Armando tocou num ponto interessante, Japão, que é essa ligação com a mídia, né? Com o rádio e tal. Como é que era essa relação nos anos 70? Vocês ouviam muito rádio? Tinha alguma coisa da cidade que tocava no rádio ou isso inexistia na época? O que se ouvia muito era a rádio de outros lugares, no Rio de Janeiro principalmente. Falou Big Boy. E a AM, né? Não tinha FM, era AM. Era AM, eu vi pela AM. E as rádios de Piracicaba não tocava rock. Talvez em 60, 50 tinha alguma coisa, eu lembro. Mas em 70 não lembro. Você tinha ondas médias e ondas curtas. Tinha uns rádios da Transglobe, da Philco, que ele tinha várias faixas de dança. Você pegava até BBC de Londres, mas tudo AM, nada FM. Então meu pai tinha um rádio desse, então a gente alcançava estações mais longe para poder se inteirar, né? Quem diria que hoje conseguiria acessar por internet, né? Mas salve a tecnologia. Salve a tecnologia. O cerimonial dos discos, né?
Não sei como é que vinil, era, né? vinil, se reuniam para ouvir. Encontros de pessoal, a gente frequentava a casa do Sadi por Vitale e ele comprava discos, né? Crosby, Stills, né? Sean Young, Santana. Aquele compacto buraco largo. Tinha que ter um adaptador, né? Então, Hoje o pessoal Mas vinha usa de mesinha fora? de pizza. Vinha de fora esses? Esses com isso buraco tinha no grande vinha de começo. fora. Os nacionais tinham um orifício pequeno, que era compatível com os long plays, com os 78, mas os compactos que vinham de fora, eles tinham um buraco maior, e quando eles iam para outro país, ele tinha um anelzinho que você punha Adaptava. para fechar Era um adaptador, né? fechar Pra fechar o adaptador. se vocês quiserem a imagem, eu tenho em casa, eu posso trazer para vocês filmarem, tá? Mas tinha, realmente, os acetatos, os vinis eram... Inclusive a forma de ouvir esses discos era se reunir na casa de pessoas que tinham, essa era a saída. Que é legal, que é um paralelo, inclusive, acho que em Brasília, nos anos 80, se fazia muito isso, né? Capital sim, Inicial, se Legião, encontrar. Plebe Hood. Todo se mundo encontravam. andava com o disco embaixo do braço. Você ia na casa de um amigo, ia levar 3, 4, 5 LP. Principalmente se fosse novo, que você tivesse acabado de escutava comprar. a música até o fim, o disco inteiro. Ficava ali, curtindo. E depois conversavam sobre o disco, era isso? Conversava, falava, inclusive tem um... Tentava fazer na hora ali, já que as bandas deram uma Quem esfriada. tocava assim, né? Inclusive Eu fazia, o tem um Zé também episódio tocava. engraçado, que na minha opinião, um dos melhores álbuns dos Beatles é o Abbey Road. É um dos que eu mais gosto. E toda a remessa que veio para Piracicaba, o Here Comes the Sun, que era a melhor música do disco, veio riscado. Todos. Todo mundo que comprou o Abbey Road em Piracicaba veio com o risco no Here Comes the Sun e o Here Comes the Sun pulava. Lembra, o Zé queria jogar na parede, um amigo nosso, de raiva. Todos, toda a remessa. do George Harrison, né? Veio o Here Comes Foi the Sun. problema de remessa vinha pra corrida, Mas então em Piracicaba, se a gente, os anos 60, será que dá para dar como nome Cambitos e Megasons? E 70, Tem o nome, tem banda. Sucata 70 ocupou esse espaço? Eu creio que o Sucata O Sucata 70 até 70 o foi na começo década do de 70, mas foi um período bem curto. Eles não tiveram uma vida muito longa não, mas era uma belíssima banda. Um repertório muito bom, mas não durou muito. Durou Tanto é que os músicos, um deles foi para fora daí. O Joca, que era o guitarrista, foi para Vitória. O Ariovaldo, o grandão, o Ariovaldo Pessini, que era o baterista, foi para o Rio. Tocar Então, com outras bandas grandes. Tocar com Placa Luminosa, com Azimuth, e depois, infelizmente, ele morreu bem jovem. Aí ficou o Baldo Petrini, que era guitarrista e vocalista, e o Chiquinho Pacheco, que era contrabaixista. Estão aqui, acredito eu que estão em Piracicaba. Legal. Legal, Japão, pra gente encerrar aqui, e o que você acha o legado que fica a gente fazendo esse paralelo anos 60 e anos 70? Quero ver um pouquinho dos três. Qual que é o legado que fica desse momento para a música e para o rock piracicabano até os dias de hoje? Os anos 60 foram riquíssimos, né? A contribuição dos Beatles para a cultura a gente não precisa nem falar, né? A mudança da música no mundo. E influenciou muito as bandas, influenciou a Jovem Guarda também influenciou o pessoal daqui. Agora, nos anos 70, existe um trabalho, né, do The Who, do Led Zeppelin, Crosby, Stills, Nash Young, tudo aquilo que a gente já comentou aqui, mas não houve um reflexo assim de agregar grupos, tentar fazer. O pessoal curtia, o pessoal escutava, ouvia muito, dançava, trocava e fazia pesquisa de disco em São Paulo. O Luiz, inclusive, que é amigo nosso, conhecia as bocas lá para se comprar, mas não houve muito reflexo na área musical, a não ser essa do Sucata 70 e o Paulinho que compôs algumas coisas, o rock nacional, né? Tinha um rapaz, muito amigo, ele que tá bem, é muito amigo nosso, ele vendia disco na Casa Edson, que era ali na entrada da galeria, que onde hoje é a loja de colchão. A Casa Edson era ali, no centro. Na Rua 15 de Novembro. Na Rua 15. Aí Serginho foi embora para São Paulo, trabalhar no Museu do Disco, e foi embora para os Estados Unidos para fazer operação só com disco. Comprar lá, trazer aqui, ele trazia para o Museu do Disco, ele trazia para ele vender. Então foi um cara que trouxe muita informação para a gente. O Serginho trazia, não posso falar o apelido dele, que é impróprio para gravação. Serginho trazia toda a informação, discos novos, coisa nova, muita coisa veio para nós, veio para a gente através do Serginho.
A gravação tem isso também, né? Também tem o avião. Vocês estão ouvindo aí, ó, a gente está aqui no espaço lindo que é o Engenho, né? O Engenho Central, a gente está gravando aqui no Engenho Central, um dos locais mais emblemáticos de Piracicaba e região, e a gente também é agraciado com sons naturais como esses, né? Gente, obrigado. Essa edição do Lugar Onde o Rock Não Para fica por aqui, a gente encerra essa parte dos anos 70. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas palavras. E no próximo programa a gente está de volta falando sobre os anos 80. Porque você sabe, aqui o rock não para. Até a próxima. Valeu.